Bom, pessoal, vamos aqui mais uma aula. Estamos no tópico de geometria analítica e hoje a gente vai ver circunferência, tá? A aula está sendo gravada, só para informar para vocês. E vamos iniciar aqui nesse texto de analítica, né? De circunferência, para a gente então fechar o tópico. Bom, equação reduzida. Qualquer dúvida vocês podem interromper, tá bom? Falar, quiser acrescentar alguma coisa ou tirar dúvida, ou me corrigir, pode também, tá bom, pessoal? E a gente comete falhas também, todo mundo falha, né? Bom, definição de circunferência, tá? Dados um ponto C, pertencente a um plano alfa. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, para ficar melhor da gente visualizar. Acho que dá. Pertencente ao plano alfa e uma distância R não nula. Chama-se circunferência o conjunto dos pontos de alfa que estão à distância R do ponto C. Então tá aí. Usando notação de conjunto, circunferência, pessoal, é o conjunto de todos os pontos P pertencente a alfa, tá aqui, ó, notação, tal que PC igual a R, tá? Esse segmento aqui, ó, que vai de P até C. Na ilustração tá aqui apresentado. Nós temos aqui as coordenadas do centro dessa circunferência, que ele está colocando aqui, né? Ó, consideremos a circunferência lambda de centro C de coordenadas A e B e raio R. Então é isso. As coordenadas A, né, de abscissa A e ordenada B vai dar aí o ponto do centro dessa circunferência, tá? E o raio R. Então a circunferência ela é o conjunto de todos esses pontos, está aqui de vermelho, ó, tá? E que estão a uma mesma distância do centro. Então é isso, essa é a definição de circunferência. Circunferência é isto. Então tá aqui. P pertencente a lambda, a circunferência, né? Circunferência lambda, se somente se PC igual a R. Então, com essa condição aqui, a gente crava, né, o fato de que o ponto P ele percorre essa circunferência. Ele descreve, né, o trajeto dessa circunferência no plano cartesiano. Chama-se equação da circunferência. Definimos circunferência, né? Vamos para a equação agora da circunferência, aquela que é satisfeita exclusivamente pelos pontos P pertencentes à curva. É imediato que um ponto genérico P pertencente a lambda verifica a condição PC igual a R, tá? Portanto, temos P pertencente a lambda se somente se PC igual a R. P é o ponto, tá? Que vai descrever a circunferência, que está à mesma distância do centro C, por isso que a distância, né, é sempre para o ponto genérico P e o ponto fixo C, que é o centro é fixo, né? Vai dar sempre o mesmo valor, uma constante que a gente chama de raio R. Se somente se, aqui a gente já está usando a fórmula da distância entre dois pontos, né? Que é raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso tem que dar igual a R, tá? Bom, elevando ao quadrado aqui, pessoal, ambos os membros, né, dessa expressão, nós vamos ter, tá, o lado esquerdo sem a raiz e o lado direito elevado ao quadrado, tá? Então, essa aqui é chamada de equação reduzida da circunferência. Assim, por exemplo, vamos lá, vamos a exemplos agora. A circunferência de centro C de coordenadas 5 e 6 e raio R igual a 2 tem equação, tá aqui a equação, ó, x menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 4, tá?
Por que igual a 4? Porque o raio fica elevado ao quadrado aqui, ó. R ao quadrado, como R é 2, fica 2 ao quadrado, que dá 4. Essa aqui é a equação reduzida. E é imediato que, olhando para a equação reduzida, a gente já tem as coordenadas do centro e o raio da circunferência, né? Quais são as coordenadas do centro? 5, o ponto de coordenadas 5 e 6, tá? E o raio, para saber qual é o raio na equação reduzida, pessoal, basta tomar a raiz quadrada do termo independente aqui. O termo que está fora dos binômios, né? Nós temos dois binômios aqui, x menos 5 quadrado e y menos 6 quadrado. Então, a constante que está fora do binômio, né? A gente toma a raiz quadrada dela e aí obtemos o raio. E assim por diante, ele dá aqui, apresenta outras circunferências, né? E a gente trata do mesmo jeito. Em particular aqui, ele vai falar sobre a circunferência de centro na origem, tá? Deixa eu pegar aqui um lápis. Ó, a circunferência que tem centro na origem, tá aqui, ó, tá? E raio R igual a 4. Qual é a equação dessa circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Pessoal, alguma dúvida até agora? Pessoal, por que que ficou x quadrado mais y ao quadrado igual a 16? Me respondam aí, vocês, por gentileza, só para vocês participarem também. Bom, então é isso. Nós temos aqui x quadrado, que seria x menos 0, y menos 0, né? Que fica só x e y quadrado igual a 16. Bom, inversamente, toda a equação da forma I, dessa forma aqui, ó, essa aqui é a equação I, com R maior do que 0, R quadrado maior do que 0, representa em um sistema cartesiano ortogonal uma circunferência, tá? Então, vale a recíproca. Se você tem uma circunferência, você obtém essa equação. Se você tem essa equação, você obtém a circunferência, a curva no sistema cartesiano, tá certo? De centro AB e raio R. Assim, por exemplo, olha só, a equação, agora nós vamos pegar aqui a equação, tá? A recíproca é essa, porque a gente tinha as coordenadas do centro e o raio, e obtivemos o que? A equação da circunferência. Agora vamos pegar o contrário. Nós temos a equação da circunferência e vamos dessa equação extrair o centro e o raio, tá bom? Aí, ó, quais são as coordenadas do centro? 2 e 3. Justamente como está aqui dentro do binômio, ó. No binômio que aparece o x, no binômio em função de x, nós temos a abscissa 2, no binômio em função de y, nós temos a ordenada 3. Então, centro 2 e 3. E raio 1. Por que o raio é 1? Porque você basta tomar a raiz quadrada do termo que está do outro lado. Bom, pessoal, então, partindo da equação da circunferência, a gente obtém as coordenadas do centro e do raio, como eu coloquei aqui, né? Em particular, ó, temos essa equação aqui, as coordenadas do centro é 0, 0, né? Então, e o raio é 1, raiz quadrada do termo que está depois da igualdade, tá? Vamos à equação normal da circunferência. Desenvolvendo a equação reduzida 1, aquela equação a gente desenvolve, né, elevando o quadrado desenvolve o binômio, na verdade, né? Então, pegou o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No binômio que aparece o x. O que aparece o y, do mesmo jeito, desenvolve. E o r ao quadrado a gente conserva, tá? Bom, então, nós temos o seguinte. Organizando aqui, ó, esses dois desenvolvimentos, a gente coloca primeiro o x quadrado, depois y quadrado, depois o termo que tem x, depois o termo que tem y. E por fim, o termo independente, que fica a quadrado mais b quadrado menos r quadrado. Por que menos r? Porque o r que estava do lado direito, a gente trouxe para o lado esquerdo. Tá aí, ó. Então,
nós temos, e aí temos essa equação 2, que é equivalente à equação reduzida, só que na forma chamada normal, tá? E aí a gente vai trabalhar essa equação, chamada equação normal da circunferência. Assim, por exemplo, olha só, pessoal, essa equação aqui, ó, prestem atenção, representa uma circunferência de centro 1 e raio 3. Por quê? Como saber disso? Porque ela equivale à sua forma reduzida. Está aqui. Edmar, como é que eu chego nessa forma reduzida partindo da forma normal? Para você chegar, o processo é um processo que a gente aprende, inclusive, no 8º ano do ensino fundamental. Chama-se completamente de quadrados, né? Os alunos detestam esse assunto. Bom, mas é isso que a gente usa. Você pega o termo x quadrado e o termo linear, né, de x, o termo de x. E aí, com esses dois termos, você soma e subtrai um número adequado para poder você gerar um trinômio. Desse trinômio você coloca na forma de binômio, tá? Vocês vão praticar mais para frente. E da mesma forma, pega o termo y quadrado, o termo linear de y, que é 1 menos 2y, nesse caso, né? E aí você completa o quadrado e tem aí, transforma na forma de binômio, tá? E o que sobrou de números, Edmar? A parte que sobrou de números, junta tudo e passa para o lado direito, tá? E aí nós vamos ter a equação da forma reduzida. Pessoal, alguma dúvida desse detalhe de passar da forma normal para a forma reduzida? Sim ou não? Bom, então vamos aqui, pessoal, ao reconhecimento de uma circunferência. É possível alguém te entregar uma equação de segundo grau e você, em termos de x e y, tá? Como a gente está vendo aí, e você identificar se ela é ou não uma equação de circunferência? É sim, é perfeitamente possível. A gente vai ver agora a dedução. Vamos examinar agora um problema importantíssimo, tá? Dada uma equação de segundo grau, repare, de segundo grau, em x e y, não é só numa incógnita x, né? A gente costuma, muitas vezes, resolver uma equação de segundo grau só em função de x. Não, aqui é uma equação de segundo grau a duas incógnitas, em x e y, com coeficientes reais, tá? Porque é isso que é definido, pode-se definir algebricamente a equação da circunferência como sendo uma equação de segundo grau, tá bom? Então tá aí, olha só, nós temos aqui a forma geral. Bom, nessa forma geral, olha o que foi que aconteceu, tá? Vamos ver aqui. Nós temos aqui a forma normal, o termo x quadrado, y quadrado e depois o restante. Bom, no termo x quadrado foi colocado um a maiúsculo, como coeficiente. Coeficiente do x quadrado. Do y quadrado, b maiúsculo. Aí mais c, coeficiente de x, y, aqui chama-se termo misto, tá? Mais dx mais y mais f. F é o termo independente, tá certo? Bom, esse termo independente às vezes vem numa expressão numérica, aí você junta tudo e dá um número só. Pergunta-se, quais são as condições que A, B, C, D, E e F devem satisfazer para que ela represente uma circunferência? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quais são as coordenadas do centro? E qual é o raio? Vamos responder essas três perguntas agora. Vamos lá. Bom, aqui eu copiei e colei para cá, ó, a equação 3 para ficar mais fácil da gente analisar, tá bom? Bom, então vamos lá. Para resolver o problema, comparemos as equações, ó. Tá aqui a equação normal, aquela que a gente pegou a equação reduzida e desenvolveu os binômios e organizou, tá? Deixamos bonitinha na forma na forma para ser analisada, né? Que é primeiro x quadrado, y quadrado, termo x linear, y linear, tá? E aí o termo independente.
igual a zero. É nessa forma que a gente vai analisar se uma equação ela é ou não da circunferência, de uma circunferência. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar a equação 3, essa que eu repeti aqui, tá? E essa equação 3 se transformará na equação 3'. Como? Dividindo tudo por A. Se eu dividir aqui, ó, ax² por A, vai ficar apenas x², não é verdade? Porque A dividido para A vai dar 1, né? Então fica 1x², que não precisa aparecer o 1. E aí o B fica sobre A, C, D, E, F, tudo sobre A. Beleza. Notemos que 2 é certamente a equação de uma circunferência. Isso a gente já sabe que é 2. Quem é 2? É aquela equação lá na forma... Ah, tá aqui ela. A equação na forma normal. Ela já é, a gente já sabe, porque ela nasceu de uma equação reduzida, né? Bom, e 3i, que é essa daqui, né, que a gente está analisando, foi obtida dividindo 3 por A, suposto não nulo, né? Bom, o A não nulo, né? Claro, tem que supor isso. Portanto, 3i equivale a 3. São equivalentes, tá? Isso é óbvio. Para que as equações 2 e 3', vamos analisar essas duas equações, ó, tá? A normal e essa modificada representem a mesma curva, circunferência, devem ser satisfeitas pelos mesmos pares ordenados x e y, isto é, devem ser equivalentes e, para isso, devem apresentar coeficientes respectivamente iguais. Certo, pessoal? Já que os coeficientes têm que ser respectivamente iguais, o que é que a gente vai fazer, Edmar, agora? Nós vamos fazer o seguinte, olha só. A gente sabe, pessoal, que nessas duas equações que a gente está analisando, a 2 e a 3', o coeficiente que multiplica o x² é 1 em ambas, né? Então nem precisa considerar, tá bom? Já são iguais. O coeficiente do y² é 1 e na equação 2, na equação 3' é b sobre a. Então o que é que você vai fazer? B sobre a igual a 1, certo? Então, nós vamos igualar os coeficientes, porque elas são equivalentes, essas duas equações. Certo? Teoricamente equivalentes. Daí o seguinte, nós vamos igualar mais outro termo, ó. Menos 2a, que é coeficiente de x linear, nós vamos igualar com quem? Com c sobre a. Não, Edmar, aqui c sobre a, cadê? C sobre a não, peraí. Nós vamos igualar com d sobre a. Tá certo? Por que D sobre A? Porque o D sobre A é o coeficiente do x que não está ao quadrado, tá bom? X linear. Certo? Bom, e o termo misto? O termo misto aparece na forma normal? Não aparece. Então, o que é que acontece? A gente vai dizer que C sobre A é zero. Tá bom, pessoal? Bom, quem é E sobre A? É o coeficiente de Y. Na 3'. Então, na 2, quem é? Menos 2b. Vamos igualar. Vai ficar E sobre A igual a menos 2b. Tá? Ou vice-versa, tanto faz. E agora, ó, A² mais B² menos R² vai ser igual ao termo independente na equação 3', que é F sobre A. Como é que vai ficar isso, Edmar? Assim, ó. Olha só. Tá aí, ó. Ele até colocou, ó, do y² nós obtivemos b sobre a igual a 1, do termo misto c sobre a igual a 0, do termo x não quadrático d sobre a igual a menos 2a, e por fim do y, né? Aliás, e y, do termo dependente, né? E sobre a igual a menos 2b e o termo dependente. F sobre a igual àquela expressão que a gente viu lá, né? Independente na equação normal. Bom, ajeitando isso aqui, né? Bom, daqui, ó, de b sobre a igual a 1, nós temos o quê? Nós temos que b é igual a a. Tá certo, pessoal? E ambos diferentes de zero, né? E tem que ser. Se b igual a a forem iguais a zero, a equação deixa de ser uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, passa a ser a equação de uma reta, tá bom?
Então, tem que levar em consideração isso, que os coeficientes de x e y, x quadrado e y quadrado, são diferentes de zero. E são iguais, viu? Não pode ser diferente, não. Se você tem a equação da circunferência, alguém vai dar a equação da circunferência para você, e você notar que os coeficientes de x quadrado e de y quadrado são diferentes, você não precisa nem testar os outros casos, você diz logo, você pode concluir logo, ela não é uma equação de uma circunferência, porque para ser, o coeficiente de x quadrado tem que ser igual ao do y quadrado, certo? E ambos diferentes de zero. Beleza, olha só, cravamos o primeiro teste, né, para saber. Passou no primeiro teste, vamos para o próximo, ó. Bom, o próximo é o seguinte, o termo misto. Se uma equação, pessoal, de segundo grau, aparecer um termo misto, não se trata de uma equação de circunferência, tá bom? E aí nós temos, na verdade, para ser uma equação de circunferência, não pode ter o termo misto. Ou seja, C sobre A igual a zero. C igual a zero. Não tem termo C. Na equação da circunferência, o termo de coeficiente C não existe. Certo? Se você observar aqui, ó, ele só existe na equação 3, né? Ó. Tá aí, ó, na equação 3, na equação 3 linha. Existe só por vias de obtenção do resultado que a gente já está fazendo. Mas isso aqui não existe não, tá bom? Para ser a equação de circunferência, C sobre A tem que ser de zero. Muito bem, daí é o seguinte, D sobre A é menos 2, tá? Menos 2A, organizando, né? Colocando o A, esse Azinho aqui minúsculo, ó, em evidência, nós vamos ter o quê? Em evidência não, né? Isolando ele, né? Na verdade, do lado esquerdo, nós vamos ter que ele é igual a menos D sobre 2A, tá bom? D maiúsculo sobre 2A maiúsculo. E em relação ao termo linear de y, nós temos aqui, ó, S sobre A igual a menos 2B. Daí, você vai isolando o B, né? Você vai ter que B é menos S sobre 2A. Beleza. E agora vamos, por fim, né? Vamos para o termo independente. Análise maior no termo independente. Nós temos aí que F sobre A grande é igual a quadrado mais B quadrado menos R quadrado, que vai implicar em quê? Vai implicar, você isola, a manipulação que o livro faz é essa, né? De forma conveniente. Ele vai isolar o R quadrado. Por que ele faz isso? Porque é o raio, né, pessoal? Tem que ser considerado. Isolou o R quadrado, olha o que é que vai aparecer no segundo membro. A quadrado mais B quadrado menos F sobre A. Só que quem é o A? O A, a gente não acabou de ver que é menos D sobre 2A. Então, onde tem o A, você vai botar menos D sobre 2A e elevar ao quadrado, tá bom? E aí nós vamos ter isso, ó. Da mesma forma, o B é menos E sobre 2A. Onde tem B minúsculo, colocamos menos E sobre 2A. E aí nós vamos ter o quê? E quadrado sobre 4A quadrado. E o menos F sobre A repete. Tá aqui. Certo? Deixa eu dar uma limpada aqui, né? Que tá feia aqui a coisa. Muito bem. Bom, reduzindo agora tudo ao mesmo denominador, vai ficar 4A quadrado, né? No denominador, 4A quadrado. Bom, aí faz a manipulaçãozinha, né? Reduzindo ao mesmo denominador, nós vamos ter isso aqui no numerador. D quadrado mais E quadrado menos 4AF sobre 4A quadrado. Isso tem que ser maior do que zero, tá? Repetir aqui, coloquei o maior que zero aqui. Para ser, né, a equação de circunferência, até porque isso é o raio, né? O raio é maior do que zero. O R quadrado, no caso. O raio ao quadrado, né? Notemos que R é um número real positivo e então R ao quadrado é maior do que zero e né? Porque essa ideia já nasceu na equação reduzida, como a gente viu lá, né? Desenvolveu o R tem que ser positivo. Bom, portanto, olha só. Esse numerador aqui, pessoal, ele tem que ser maior que zero. Mas por que pegou o numerador? E cadê o denominador? O denominador passou multiplicando o zero que estava do outro lado.
Por que não trocou o sinal, Edmar? Continuou continuou maior que? Porque o denominador é estritamente positivo, dado que 4 é definido positivo e o a ao quadrado, né, está elevado a expoente par, vai tornar, né, seja lá qual for o valor do a, vai ficar positivo, tá bom, pessoal? Então não teve problema com relação a isso, não há problema de álgebra aqui. E aí só sobrou o que? O numerador ser maior do que zero. E essa é a condição necessária para a existência da circunferência. Muito bem. Vamos responder as 3 perguntas feitas pelo problema. Olha só como é que responde, pessoal. Vamos lá. B tem que ser diferente. Só para fechar, né, o que a gente já discutiu aqui. B tem que ser igual a A e ambos diferentes de zero. Tá? Edmar, o A e o B tem que ser 1? Não, não necessariamente. Pode ser quaisquer valores, contanto que sejam iguais, tá? E não sejam nulos. Bom, o C tem que ser 0. C, só lembrando, né? É o coeficiente do termo misto. Tem que ser 0. E aqui é o numerador lá, né? Que a gente acabou de ver. Ele tem que ser maior que 0. Muito bem. Quer dizer que uma equação de segundo grau só representa circunferência se x e y, x quadrado e y quadrado, tiverem coeficientes iguais. Se não existir termo misto e se essa expressão aqui for real positivo. Beleza? Tá aí. Muito bem. Então, pessoal, estamos finalizando aqui nossa aula, né? O centro. Quais são as coordenadas do centro da circunferência? Ah, muito bem. Faltou definirmos o centro, né? E o raio, ó. As coordenadas do centro, pessoal, é dado pelos valores de A minúsculo, né, que a gente já definiu lá como sendo menos D sobre 2A, e B minúsculo, que a gente já definiu como sendo menos E sobre 2A. Tá certo? Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a abscissa do centro da circunferência, e essa aqui é a ordenada do centro da circunferência, tá bom? Então, o A e o B. Só lembrando, né, que o A e o B são justamente as coordenadas do centro na forma reduzida. Por isso que a gente pode garantir que na forma geral, a gente vai ter, né, a gente está chegando na equação geral, essa daí, quem está analisando, né? A gente pode cravar que realmente as coordenadas do centro são menos D sobre 2A e menos E sobre 2A, tá bom? Então tá aí. E o raio, tá aí, o raio é esse, ó. Já está definido. Edmar, surgiu de onde essa expressão? Pessoal, o raio não estava ao quadrado, né? Lembram? Não era R ao quadrado? Aí o quadrado passou em forma de raiz quadrada para essa expressão aqui, ó. Tá aqui, ó. Inclusive, deixa eu tirar aqui essa sujeira, né? Para a gente ver melhor. Ó, tá aqui, ó. O R, aliás, o quadrado passou em forma de raiz quadrada. Deixa eu botar uma raizona grandona para a gente analisar melhor, né? Para o segundo membro. Raiz quadrada de 4A quadrado fica o quê? Fica 2A, tá certo? E em cima não tira a raiz, né? Óbvio. Então, vai ficar raiz quadrada de D quadrado mais E quadrado menos 4AF. Pronto. Tira só do denominador. Foi colocado um módulo no denominador, porque esse número é positivo, tá bom? Repare que ele está elevado o A está elevado ao quadrado. Tá? Então, coloca-se o módulo por isso. Aqui tem valor absoluto de A, viu? Observação, se uma das 3 condições necessárias, tá aqui, essas que a gente já está careca de analisar nessa aula, não for satisfeito, só basta uma delas, pessoal. Não se satisfeito, você não precisa nem testar os demais casos. Se umazinha só, não for satisfeita, essa equação aqui, ó, geral, equação geral, ele tem livro que chama de equação geral, não representa uma circunferência, mas pode representar uma cônica, tá? Pode representar uma elipse, pode representar uma hipérbole, tá? Pode representar uma parábola, pode representar alguma quádrica, pode representar um ponto, um conjunto vazio,
tá? Pode representar uma figura degenerada qualquer do espaço, tá bom? Ou do plano, dependendo do caso, né? Então, dá para analisar sobre diversos pontos. Por isso que tem o estudo das quádricas, né? Depois das cônicas. Bom, então, pessoal, olha só, inclusive as cônicas, né? Se Deus quiser, vou dar aula de cônica semana que vem, tá? Pra gente, para não ficar só na circunferência, né? É mais bacana pra gente ver as cônicas, hipérbole, elipse e elipse, hipérbole nessa ordem, né? E parábola, tá bom? Bom, então, pessoal, aqui estamos finalizando. Quando a equação de uma circunferência apresenta x quadrado e y quadrado com coeficientes unitários, as coordenadas do centro e do raio são simplesmente essas, ó. O A é menos d sobre 2, em vez de ser menos d sobre 2a, fica só menos d sobre 2. E o B é menos e sobre 2, em vez de sobre 2a, né? E aqui vai ficar vai ficar apenas aqui estava o quê? Peraí, deixa eu ver, viu? Aqui. Pronto, aqui estava sobre 2a, né? O A aqui ele está dentro do módulo, né? Mas o A é 1, né? Se o A é 1, então foi retirado aqui. Bom, outro processo prático, quando o A é igual a... Quando A é igual a B é igual a 1, para obter o centro e o raio de uma circunferência, é passar a equação para a forma reduzida. Isso aqui a gente já viu, eu já expliquei, né? Passa-se a equação para a forma reduzida usando completamento de quadrados. Exemplos. Qual das equações abaixo representa uma circunferência? Olha, pessoal, temos aqui vários casos, tá bom? Essa primeira equação aqui, ó, ela representa uma circunferência. Eu vou ampliar aqui e vocês vão participar. Deixa eu ver aqui. Que já é o finalzinho da aula, tá bom? Mas me digam aí, pessoal. Ó, vamos olhar aqui. Aí eu não preciso nem seguir no texto do exemplo, tá bom? Só a gente analisando aqui a grosso modo, a olho nu, digamos assim. Peraí, viu? Oxente. Pronto, aí. Agora ficou grandão. Ó, pessoal. Essa primeira equação do item A, ela é uma circunferência, representa uma circunferência, sim ou não? Não. Não, Franklin. Por quê, Franklin? Quer falar por quê? Os termos A e B são diferentes, né? E São quadrados e exatamente, Franklin. Acertou na mosca. Ó, pessoal, tá aí, ó. Exatamente. Então, não representa circunferência por conta disso. Acertou, Franklin. Pessoal, essa aqui, essa B, é a circunferência? também não. Não é a circunferência, né? Não é circunferência, por quê? Pela existência do termo misto, né? Justamente, existência do termo misto. E essa daqui, pessoal, essa representa a circunferência. Vamos ver aqui a análise geral aqui. Dá pra cravar que ela representa ou não a circunferência? Eu acho que ela cai na terceira etapa. Né? Pessoal, eu vou só dizer para vocês aqui. Eu, Edmar, né? Eu não consigo afirmar que essa equação aqui, ela é ou não é de uma circunferência. Eu não posso dizer. Eu não sei se é. Nós vamos ver no exemplo mais embaixo. Nós vamos ver na explicação do exemplo. Edmar, por que Edmar está dizendo isso? Que não sabe se aqui é uma equação de circunferência. Porque tem uma contazinha que tem que ser feita. Entenderam aí? Então, para analisar isso, Franklin, muito bem. Franklin está dizendo que pode completar os quadrados. Perfeitamente, Franklin. Se você completar os quadrados aí matou, né, a charada. Como assim, Edmar? Como assim? O Franklin está fazendo... Por que ele falou completar quadrado? Porque, pessoal, é o seguinte. Quando você completa o quadrado, vai ter sobras. Que sobras são essas? São termos que vão aparecer aqui, quando você completa os quadrados, que não
não depende de x nem de y, tá? São constantes soltas, não são coeficientes, que você vai juntar com esse mais 15 aqui, ó. Feita essa junção, se o resultado juntou tudo, né, as sobras, completou os quadrados, obteve dois binômios, um binômio em função de x, outro em função de y, tal, aí você pega as sobras, passa para o lado direito, ó, vai ter a equação reduzida, né? Só que quando você passar para o lado direito, se o resultado for negativo, não vai representar a equação da circunferência, tá bom? Não pode, não será a equação da circunferência. Será qualquer outra coisa, menos a equação da circunferência, tá bom? Mas se der zero, vai ser apenas um ponto. Não vai ser circunferência não, vai ser só um ponto, tá bom? Então, pessoal, esse caso C, a gente vai ver as contazinhas do exemplo. Tem que ser analisado como o Franklin colocou, né? O caso lá do raio, tá bom? Mas, e se eu não quiser completar quadrado, como é que eu analiso? Se isso aqui é a equação da circunferência, já que eu analisei os dois primeiros casos. Quais são os dois primeiros casos? Os termos A e B serem iguais, já verificou, são iguais, ok. Aí, a inexistência do termo misto, não tem termo misto aqui, ok, beleza. Agora tem que analisar o raio. O raio tem que ser positivo. Então, se você não quiser completar quadrado, você vai ter que usar essa formulazinha aqui. Não, não é essa. Vai ter que usar essa relaçãozinha aqui, anterior que a gente viu, tá bom? Vocês estão ligados, né? Não estou achando não. Pronto, essa daqui. Você tem que analisar essa daqui, ó. Tá certo? Substituindo. Ah, mas Edmar não explicou uma coisa. Quem é o D, quem é o E, quem é o A, o F na equação que apresenta no exemplo? Pessoal, o A, ó, o A grande é o coeficiente de x quadrado, o B grande, B maiúsculo, é o coeficiente de y quadrado, o B, né? O C é o coeficiente de termo misto, que tem que ser zero para ser circunferência, e o D é o coeficiente de x, nesse caso é menos 4, D grande, D maiúsculo é menos 4, e E maiúsculo, para jogar lá na forma do raio, né? É quem? É menos 6 aqui, tá bom? E o F, quem é o F? É de mais menos 9. Beleza, pessoal? Eu não tenho explicado isso, né? Tá faltando explicar isso. Bom, então é isso. Pessoal, nessa D aqui, dá pra gente cravar se ela é ou não a circunferência? Sim ou não? Eu não estou conseguindo ver, não. Isso. Tá? E na E? Na E também não estou conseguindo ver, porque também não tem termo misto e os coeficientes... Pois é, exatamente, Franklin. O termo misto é inexistente, né? Então, pessoal, tem que fazer as continhas, né? Como o livro já fez as continhas, tá aí, ó. No caso C, pessoal, as continhas do livro, ó, não representa circunferência. Por quê? Porque quando fez a substituição aqui, ó, no caso ele substituiu só no numerador. Acredito que basta usar o numerador que dá certo. Quando ele colocou aqui, é certeza, pessoal, basta trabalhar o numerador. Por que, Edmar? Porque o denominador já é positivo, né? O denominador lá, lembram? Que é 2 vezes o módulo de A, pessoal, vocês lembram disso, não é? 2 vezes o módulo de A, né? Não, mas podemos pegar até o caso anterior. Não precisa nem ir em 2 vezes o módulo de A, não. Basta analisar o caso anterior, que ainda é mais simples, que é 4 vezes A ao quadrado. É outra maneira de ver. Não precisa nem olhar para o módulo, não. Basta olhar 4A ao quadrado. Como o A está ao quadrado, já é positivo. Então, o denominador é positivo. Se o denominador é positivo, basta analisar o numerador. Pronto, fica mais fácil ainda. Pessoal, basta analisar o numerador. D quadrado mais E quadrado menos 4AF. Quando o cara substituiu aqui, ó, tá? Fez as continhas, deu menos 138, que é menor que zero. Se é menor que zero, o raio não pode ser negativo, né, pessoal? Então, não é circunferência. O raio seria um número complexo, que não cabe na análise aqui da circunferência, tá bom? Mas não dá para trabalhar circunferência em números complexos? Não dá. Mas aí já é um outro assunto, tá bom? Bom, pessoal, aqui também não é o termo D, né? Porque deu zero, ó. Se deu zero, o raio seria nulo, ó. Seria nulo, tá bom? E os pontos, e só existiria um ponto que corresponderia que faria zerar a essa equação. Aí, ó, a última, sim, a última é a equação de circunferência. Só a última. Por quê? Porque, ó,
Ixi, como tá sujo aqui, peraí. Olha só, porque o Azão e o Bzão são iguais e diferentes de zero, né? Dá 2. O termo misto não existe, portanto o C é 0, coeficiente de termo misto. E quando pegou o numerador de 2 mais E2 menos 4AF, substituiu os valores, deu 76. 76 é positivo, né? Maior que zero. Logo, verificou-se as três condições, é uma equação de uma circunferência. Achar o centro e o raio dessa circunferência. Como é que é feito isso, Edmar? Para achar o raio e o centro, pessoal, é só você ver, né, que o centro, a abscissa do centro é menos D sobre 2A, né, pessoal? Menos D. Por que ele botou só menos D sobre 2, hein, pessoal? Lembram? Acabei de explicar. Porque o A e o B, ó, são iguais a 1, tá bom? Ó, quando é igual a 1, não precisa botar 2 vezes A, não, né? Se 2 vezes 1, 2, né? Então não precisa, não. Aí, o B, ó, é menos E sobre 2, ficou menos 1 meio. Na hora que você substituiu. Edmar, quem é o D aí? Pelo amor de Deus, me diga aí. Pronto, tá aí, pessoal. Ó, o D, ó. O D é menos 2, tá bom? E quem é o E, Edmar? O E é 1. Não tem ninguém aqui no Y, né? Mas é 1. Então é 1, né? Claro, quando não tem. Certo, pessoal? E o F é menos 1. Então, aí tá aí, ó. O R ao quadrado, D igual a quem? D igual a 4 sobre 9. 9 sobre 4. Tá? Passou o quadrado em forma de raiz. Raiz quadrada de 9 é 3, de 4 é 2. Tá aí o raio, ó. Pronto. Acabamos de descobrir o centro e o raio. Tá bom? Obter o centro e o raio dessa é análogo. Tá aqui. Ele explica também, né? Ele detalha isso aqui. Certo, pessoal? Muito bem, está finalizada a nossa aula. Agora vocês vão ficar com a lista de exercícios. Pessoal, bom, terminamos nossa aula. Foi boa, valeu.